Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todos e todas. Vamos falar um pouquinho sobre hormônios hoje, o papel deles na nossa saúde. Vocês que me acompanham já sabem que eu falo bastante sobre esse assunto. É um tema que eu acho fundamental hoje, quando a gente fala de qualidade de vida, longevidade, tá? Quando a gente fala assim de evitar doenças, né? Que é um foco aí de muitas pessoas, evitar doenças. Esse assunto dos hormônios, ele é muito importante. E se você acha que outra pessoa possa se beneficiar desse conteúdo, já aproveita e convida essa pessoa. É só apertar esse aviãozinho aqui no canto inferior direito e encaminhar essa live para os teus amigos aí no Instagram. Marca alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo, tá? Que essa divulgação aí que vocês fazem é muito importante para o conteúdo alcançar aí mais pessoas, tá? Sempre lembrando que durante aqui a minha fala, vocês têm total liberdade de escrever aqui, colocar um comentário, se quiser fazer uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, né? Vou tentar responder todo mundo e interagir com vocês, tá? Que a ideia das lives é vocês terem uma oportunidade de estar conversando comigo, né? De a gente poder estar trocando um pouco mais aí. E também é legal se vocês puderem colocar de onde vocês são, né? As pessoas que estão chegando aqui na sala, de que cidade vocês estão, para eu saber mais ou menos qual que é o público que está aqui hoje presente, tá bom? Então, quando a gente vai falar, né, de qual que é o papel dos hormônios na nossa saúde, esse é o tema dessa live, né? Não é muito difícil hoje, com tudo que a medicina vem produzindo de artigo científico, né, de todo o conhecimento que vem sendo construído, todos os modelos de medicina que vem sendo praticados no mundo, da gente entender que os hormônios, a saúde hormonal, ela é um pilar central dentro de qualquer tratamento médico. Eu estou falando de tratar doenças, mas eu também estou falando de pessoas que não têm doenças e que não querem adoecer, ou pelo menos querem adoecer com muito mais na frente, com muito mais idade, né? Então, essa questão da homeostase hormonal, ela cumpre um papel bastante importante. Tem duas pessoas de Minas Gerais a Eliana, Minas Gerais a Valesca e colega também médica de Campina Grande, Paraíba, maravilha. Então, muito legal que vocês estão por aqui. Então, esse papel dos hormônios, quando a gente vai falar de prevenção e de tratamentos, hoje é um pilar central. E aí, infelizmente, a nossa medicina mais convencional, ela olha muito pouco para isso. Se a gente for olhar, né, dentro do cuidado médico, isso ficou muito refém da endocrinologia. A endocrinologia se propôs ser a especialidade médica que olha para a parte das glândulas. E lá dentro da endocrinologia tem o médico endocrinologista que só trata distúrbios da tireoide, o médico endocrinologista que só trata questões de diabetes, aquele que só trata questões da adrenal. E na realidade, quando a gente vai fazer uma reflexão sobre a saúde hormonal, não tem como a gente dividir em compartimentos. Por quê? Porque os hormônios são grandes mensageiros que comunicam partes diferentes do nosso corpo. Então essa medicina que está muito segmentada em especialidades, em glândulas, em certas doenças, ela não consegue às vezes ter uma visão do todo, das comunicações que acontecem também entre essas glândulas. A gente vai ver aqui, né, a minha fala vai muito no sentido de a gente entender que esses hormônios eles atuam numa forma de orquestra, né? Uma orquestra tem vários instrumentos, cada instrumento é importante para dar o resultado final e existe uma certa hierarquia, tem o maestro, né, tem os instrumentos que são principais, tem os secundários, tem os de fundo. Então, a gente entender que os hormônios, a orquestra hormonal, ela também funciona dessa forma. Nós vamos ter hormônios que são fundamentais e mestres e outros que sofrem a consequência desses, né, dessa melodia que vai sendo tocada ao longo do nosso corpo. Então esse é o primeiro conceito fundamental. Não temos como olhar para essa questão olhando só um hormônio sem falar do outro hormônio. Tem que olhar no conjunto. E como o corpo tem várias glândulas, em geral os hormônios são produzidos por glândulas, são tecidos altamente especializados do nosso corpo que conseguem sintetizar essas moléculas chamadas hormônios.
né? Os hormônios às vezes podem ter estruturas proteicas, proteínas, com ação hormonal. Às vezes tem ação esteroidal, ou seja, eles conseguem atravessar membranas e fazer, às vezes, ativações no citoplasma da célula, lá no núcleo da célula, né? Eles ativam certos genes, silenciam outros. E tem os hormônios proteicos que geralmente tem um receptor na célula, ele se liga ali e provoca uma cascata lá dentro da célula. Ou seja, nós estamos aqui olhando para mecanismos também moleculares, né? Quando a gente fala de hormônios, a gente precisa olhar que não é só o hormônio que é importante, mas a gente precisa ter a glândula saudável, nós precisamos ter a produção hormonal e precisamos ter um receptor, como uma chave, uma fechadura. Se não tiver esse receptor desse hormônio, seja na membrana celular, seja dentro da célula, essa ação hormonal ela não vai ser levada a cabo, ela não vai ter o efeito que é desejado. Então muitas vezes as pessoas têm boa produção hormonal, mas os receptores estão insuficientes, ou às vezes tem muito receptor, né? Então tem várias situações que a gente precisa particularizar. Mas afinal de contas, Luiz, por que os hormônios são tão importantes dentro dos tratamentos? E a gente vai olhar que a medicina vem fazendo essa reflexão, né? Que é sobre a longevidade, sobre o envelhecimento. Existem vários, eu até tive num congresso recentemente, em que o expositor, um palestrante internacional, que é autor desse livro aqui, até vou passar aqui para vocês, que é um livro que eu recebi hoje, ele é autor dessa Bíblia aqui, só fala sobre hormônio, né? O Thierry Hertog, ele estava fazendo uma palestra só sobre a fisiologia, as características das pessoas centenárias, das pessoas que chegaram a 100 anos ou mais. E aí muito interessante que ele foi colocando o que tinha de incomum entre essas pessoas. E assim, uma das coisas principais para a longevidade é a saúde hormonal. E já tem um corpo de evidências bem grande que você manter o nível desses hormônios de uma forma otimizada, tá? Garante que esse corpo vai ter um processo menor de envelhecimento, vai desacelerar esse processo de envelhecimento. A gente chama esse processo de inflammaging, quando a gente tem inflamação que leva à deterioração de funções do corpo. Quando a gente tem muita dessa inflamação, a gente chama inflammaging, porque é uma inflamação crônica que vai levando ao envelhecimento. E você ter níveis hormonais otimizados, tá? Um nível ótimo hormonal, você desacelera esses processos de inflamação no corpo. E, portanto, níveis ótimos de hormônios é sim um pilar para que você possa ter mais saúde e longevidade. Não é o único pilar, obviamente, né? A gente fala muito de estilo de vida e nessa palestra que esse autor, esse pesquisador colocou, eu fiquei muito animado, porque ele colocou lá as coisas que mais trazem impacto na longevidade e no envelhecimento. Qual que era a coisa que mais trazia impacto? Que na verdade eu já trabalho com isso bastante, mas assim, foi interessante que as pessoas falam, mais do que hormônio? Mais do que hormônio. É a parte de gerenciamento do estresse, treinamentos da mente com mindfulness e meditação transcendental. Isso estava lá nos estudos, é o que mais traz impacto na longevidade das pessoas. Então, saúde mental, pessoal, cuidar da nossa mente. Até tem aqui, ó, tem o Tônio aqui, que é um grande amigo psicólogo, entrou aqui na live. Você ter saúde mental, você ter um equilíbrio nessa parte de gestão emocional, de pensamentos, ser uma pessoa que consiga lidar com os desafios do nosso dia a dia. Se você consegue cultivar isso, você está garantindo um processo de envelhecimento muito mais lento do seu corpo e isso vai somar anos a mais de vida. Lá no estudo falava de 6 a 9 anos a mais de expectativa de vida se você tiver um bom treinamento de mindfulness e meditação transcendental, ou seja, aquilo fazer parte da sua vida, né? E aí depois tinha vários hormônios, cada um acabava gerando mais anos de vida para a pessoa, né? No somatório geral, né, quando você ia somar todas as intervenções, os equilíbrios hormonais, a questão do estilo de vida, você está respeitando o teu ritmo circadiano. A gente sempre fala dentro da medicina do estilo de vida como é importante dormir bem, né? Você conseguir descansar à noite, ter um ritmo circadiano bem equilibrado, isso tem um impacto muito favorável na nossa saúde. Quando você somava todas essas intervenções e conseguia otimizar tudo isso, a expectativa de vida que a gente pode chegar tranquilamente hoje, nas condições que nós vivemos hoje,
Vocês têm ideia de quantos anos aí as pessoas podem chegar tranquilamente se puderem fazer essas prevenções? 112 anos, né? Então, hoje, na nossa condição atual, né, somando todas as intervenções que a medicina conhece, o estilo de vida saudável, o cuidado com as emoções, com a mente, isso pode nos levar tranquilamente aí aos 112 anos. Aí tem pessoas que falam assim, né, doutor, mas nem quero viver tanto tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam numa pessoa centenária e vem assim uma pessoa bem fraquinha na cama, totalmente dependente, né? E na realidade a gente está falando aqui da qualidade da idade biológica. Ou seja, essas pessoas de 100 anos, elas podem ter 100 anos cronológicos, né? Mas a biologia dela, como o corpo dela está funcionando, é de uma pessoa muito mais nova, uma pessoa muito mais jovem. Então, assim, quando a gente se prende um pouco nessa coisa da idade cronológica, a gente não consegue ver direito qual é o grau de saúde dessa pessoa. Nós podemos ter 30 anos cronológicos e estar extremamente envelhecido com um corpo de 60, de 70. Isso se chama idade biológica, tá? Então, o que importa, na verdade, é a idade biológica e menos a idade cronológica. E aí a questão é que hoje até tem testes, né? Então, quando a gente faz na clínica painéis genéticos, já consegue contar lá o número de telômeros. O telômero ele é como se fosse um boné de proteção do nosso cromossomo, né, do nosso DNA, que ele está protegendo aquilo de estresse oxidativo, de radicais livres. Então, quando a gente vai perdendo os telômeros, a gente vai desgastando esse DNA até o ponto de ele ficar careca, não ter essas proteções nas terminações dos nossos cromossomos, nós acabamos fazendo aquela célula entrar em processo de envelhecimento celular, de apoptose, que a gente chama na medicina, ou seja, aquela célula é descartada. Mas existem aí condutas que a gente está falando, e a reposição hormonal, ter níveis ótimos de hormônios, é fundamental para a gente proteger esse DNA, né? Proteger esse processo de senescência, de inflamação, de morte celular, tá? Então os hormônios são fundamentais. Olha que a Eliana falou, meu pai tem 82 anos, mas aparentam 60. É exatamente esse o conceito, Eliana. E realmente, se a gente for medir lá a telomerase, tamanho de telômero do seu pai, idade biológica, realmente pode ser exatamente isso que você está colocando, tá? Então assim, daí vamos falar dos hormônios, né? Quando a gente faz medições hormonais, primeiro lembrar da hierarquia hormonal, como a gente está falando aqui. Como tudo na vida tem uma ordem, né? As coisas estão em ordem, o que veio antes, o que veio depois, e o que veio antes tem uma certa preponderância sobre o que veio depois. Assim nas nossas famílias, né? A gente tem o pai, a mãe, tem os filhos, e depois tem os netos. Então os avós são muito importantes porque eles vieram antes, têm muita força. Dentro da nossa fisiologia hormonal, nós também temos uma ordem, temos uma importância aqui. E a gente vai olhar de cima para baixo. A gente sabe que essa parte aqui é uma parte altamente desenvolvida dentro da nossa evolução. O cérebro é um órgão extremamente desenvolvido. A neurologia, né, os neurônios, as comunicações é extremamente complexo, né? A capacidade cerebral é extremamente complexa. A gente usa só uma parte dela, mas ela tem um grande potencial. E na verdade a primeira glândula, a glândula que está mais no alto do nosso corpo, a gente vai ver que, né, está mais elevada, ela tem uma preponderância sobre todas as outras. Ela é o grande posto de comando, né, central de toda a nossa fisiologia. E vocês já sabem, quem me segue aqui, qual é essa glândula e qual é o hormônio que ela secreta. Coloca aqui, quero saber se vocês estão aí de olho, se vocês estão vendo meus conteúdos aí. Quem me segue aqui sabe dessa pergunta. Qual é a glândula, a primeira glândula e qual é o hormônio que ela secreta? Qual é a glândula master da regulação de todos os nossos sistemas biológicos, dos nossos relógios, né, celulares? Qual é essa glândula que garante um nível circadiano, que é talvez o mais potente antioxidante que nós conseguimos produzir no nosso corpo? Qual é esse hormônio? Ninguém colocou aqui, o pessoal tá tudo quietinho, mas eu vou falar. É a melatonina e a glândula se chama pineal, né? Então a glândula pineal tá lá no topo, é a primeira glândula, né? Dentro da medicina ayurvédica, dentro do yoga, né? Da parte toda oriental, isso aqui tá ligado a um chakra,
né, que se abre para o topo da cabeça, lá para o céu, para o universo. Então, a melatonina é uma glândula altamente, com uma atividade celular muito alta, ela é extremamente ativa, tá? E ela produz a melatonina. A melatonina, ela é garantidora dessa sincronização, desses ritmos biológicos em todo o nosso corpo, tá? Então, do mesma forma que é a glândula principal de comando, e ela tem uma atividade biológica altíssima, ela também é muito suscetível ao estresse oxidativo, à inflamação, e ela é a glândula que mais envelhece rapidamente, né? Então, a gente tem um pico de produção de melatonina lá por volta dos 18, dos 20 anos. Depois disso, nós começamos a ter quedas. Então, com 25, 30 anos já perdemos muito da nossa melatonina endógena, tá? Por isso que, em geral, com o tempo, o que vai acontecendo com as pessoas? A qualidade do sono não é boa, porque a melatonina é um hormônio que ajuda a fazer essa sincronização, é mais secretada à noite, principalmente lá às 2 da manhã, tá? E ajuda a botar você num sono profundo. A própria melatonina consegue desligar a pineal, fazer a pineal descansar, porque ela trabalhou excessivamente durante o dia. E como a gente vai baixando a produção de melatonina, essa pineal também vai se calcificando, vai perdendo a função e a gente vai baixando a produção de melatonina. Então é um ciclo negativo que vai levando a gente a ter pobreza no sono, sono superficial, sono que não é reparador, insônia à noite, tá? Então a produção de melatonina vai caindo. Então, primeira glândula mais importante. Aí depois a gente vai descendo nessa hierarquia, do alto para baixo, né? Qual é a glândula ali? A região importante que também vai ter uma produção hormonal intensa, vários hormônios que comandam vários sistemas biológicos no corpo. Qual é? É a hipófise, né? Então, a hipófise, ou pituitária, também chamada, é essa glândula que está logo abaixo da pineal, né? Existe uma região ali que está pertinho da hipófise, que se chama hipotálamo, que também é uma região que produz muitos hormônios importantes. Tá? Então esse complexo do hipotálamo com a pituitária, né, com a hipófise, secretam vários hormônios no corpo, comanda vários sistemas biológicos. Então ali também é muito importante. Depois na hierarquia a gente vai ver o quê? Que vai ter um hormônio importante produzido aqui na região do pescoço, né? Você já sabe quais glândulas que tem aqui, né? Temos a borboleta aqui da tireoide e temos as paratireoides, também estão ali juntas, aderidas à tireoide. E elas vão ser importantíssimas para a regulação termodinâmica do corpo, o nível de calor, o nível de esfriamento, né? E sem calor não existe nenhuma reação enzimática otimizada. O que são as enzimas? São proteínas altamente especializadas que fazem mudanças, transformações de moléculas no nosso corpo. Nós precisamos de enzimas para tudo. E se a gente não tem uma termogênese, um equilíbrio corporal termodinâmico, a gente perde a função de várias enzimas, tá? Então, para a gente estar otimizado, precisamos ter a produção dos hormônios da tireoide. E quais são os hormônios aí? Principalmente a tiroxina e a triiodotironina, que é o T4 e o T3, são produzidos pela glândula tireoide, tá? Importantíssimos para a regulação termodinâmica do corpo. Então, a gente já está descendo e está vendo essa importância. Aí depois tem aqui uma glândula muito importante, remanescente, que é o timo, né, muito importante aqui na chakra do coração, né, que tem uma importância imunitária muito central no corpo, para a imunidade. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E depois a gente vai baixando, a gente vai chegar no que? Nas glândulas aqui alojadas, logo acima dos nossos rins, que são as adrenais, tá? As adrenais são glândulas pequenininhas que estão alojadas, mas tem uma importância brutal na regulação do estresse no nosso corpo. O estresse é em muito dos processos de pensamento, emoções, dispara hipotálamo, dispara hipófise e manda uma mensagem para a adrenal produzir, às vezes, adrenalina para lhe dar cortisol, que é um hormônio fundamental para regular esse estresse. A gente precisa de ter cortisol para aguentar o campo de batalha, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está muito estressado, a gente exige muito das nossas adrenais, a gente produz muito cortisol, produz muita adrenalina, ficamos tensos, aí passa aquele problema, aquela guerra, e aí como é que fica a adrenal?
continua tensa, produzindo cortisol, a gente tem uma dificuldade de desligar o botãozinho da adrenal, né? Então, a gente fala muito na medicina de uma desregulação do eixo HPA. O que é o eixo HPA? É hipófise, né? Hipotálamo, pituitária, hipófise e adrenais, tá? Eixo HPA. Se esse eixo ele não está bem sincronizado, ele não está conversando bem, o que vai acontecer? Quando eu precisar de cortisol, eu precisar de adrenalina para ir para uma batalha, para discutir, para ir para o pau, sei lá, enfim, ou eu passei muito estresse, eu não tenho essa resposta. E aí qual que é o grande sintoma? Doutor, eu sinto assim que quando eu entro numa discussão, em atrito com alguém, eu saio exaurido, eu estou extremamente cansado, eu dou de tudo para não entrar numa discussão, para evitar um conflito. O que a pessoa já está demonstrando? Que ela não tem essa função, esse eixo HPA aqui bem regulado. Essa adrenal já não responde tão bem. Então, a adrenal é muito importante, mas ela não produz só o cortisol e a adrenalina. Vai produzir o DEA também, que é a dehidroepiandrosterona. É um hormônio extremamente importante para a memória, para o raciocínio, para a libido, para a saúde vascular. É o hormônio considerado da longevidade também. O DEA é um hormônio que cai muito rapidamente. Ao longo da nossa vida, é um dos hormônios que mais cai rapidamente. Um hormônio esteroidal, que é a mãe de pelo menos aí mais uns 15 hormônios dentro da cascata esteroidal. Ou seja, essa adrenal tem uma importância vital. Produz aí outros mineralocorticoides que regulam a pressão. Ou seja, a adrenal, pessoal, é muito importante, tá? Então a gente tem que ter a saúde dessa glândula para poder funcionar. E aí mais embaixo, ainda na hierarquia, começamos lá na pineal, fomos para hipófise, hipotálamo, hipófise, viemos para tireoide, paratireoides, viemos para o timo, aí viemos para as adrenais e aí lá embaixo tem o que? Tem as nossas gônadas, né? Então no caso das mulheres, os ovários, no caso do homem, os testículos. E qual é a importância dessas glândulas? Quais hormônios elas produzem? A gente sabe que o ovário vai produzir estradiol, vai produzir estriol, vai produzir progesterona, testosterona também numa quantidade menor na mulher, aliás, uma quantidade razoável, tá? E no homem a gente vai ter o que? Os testículos, né? Os testículos também vão produzir uma quantidade de estradiol, vão produzir uma quantidade pequena de progesterona, mas muita testosterona, né? A gente sabe que testosterona tem predominantemente nos homens, mas as mulheres também têm muita testosterona. Então, testosterona é mais produzido, por exemplo, na mulher do que o estradiol, em quantidade, né? Então, a testosterona é um hormônio muito importante, tanto em homens quanto em mulheres. Quando a gente fala da testosterona para os homens, não é só para os homens. Mulheres têm qualidade de vida absurda quando tem uma indicação de repor testosterona, elas vão se beneficiar imensamente da reposição de testosterona. Então, esses hormônios são produzidos pelas gônadas, né? E são hormônios que não são só sexuais. Isso também é importante, porque os receptores de estradiol, os receptores de progesterona, os receptores de testosterona, eles estão alojados em vários órgãos do corpo. Ou seja, o hormônio não está ligado só ali à parte sexual, à libido, enfim. Mas, por exemplo, testosterona tem receptores no coração, tem receptores na musculatura, nos ossos, receptores nos vasos sanguíneos. O estradiol também tem receptor nos vasos sanguíneos, tem receptor lá nos ossos, tem receptor nos tendões. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Em geral, um hormônio ele é produzido num local, mas ele tem uma ação sistêmica. Porque o hormônio é produzido pela glândula, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele se espalha para várias outras regiões do corpo. Ao achar esses receptores, começa a desencadear as respostas hormonais, tá? Então, se a gente fosse pensar, tá, Luiz, então me faz um resumo, quais são as funções do nosso sistema endócrino, por que é tão importante os hormônios na nossa saúde? Então, vai ter uma influência no metabolismo, na imunidade, na homeostase do meio interno, na atividade sexual, vai ter uma importância e influência na composição corporal, quantidade de gordura, quantidade de massa muscular, vai ter uma importância aí, vai ter uma importância muito grande no humor. Então tem muitas pessoas, tá, pessoal, que tem quadros semelhantes à depressão, mas não é uma depressão do ponto de vista psíquico e tudo mais. Tem a vivência psíquica, mas ela é muito causada por um declínio hormonal.
por exemplo, eu atendo muitas mulheres pós-menopausa muito deprimidas. E não é que vai dar antidepressivo para essa mulher e vai resolver, mas não vai resolver mesmo, né? A gente, na verdade, fazendo uma reposição hormonal, muitas mulheres têm melhora desses sintomas depressivos e de ansiedade. E assim a mesma coisa no homem. O homem está lá no processo de declínio da testosterona, super desanimado, super sem energia, só querendo assistir o jornal, né? Põe o jornalzinho na frente e assiste a TV, não quer brincar mais com a mulher, né? Então, o que que tem ali? Tem vários sintomas de depressão, mas não é uma depressão que vai melhorar com antidepressivo. Na verdade, esse homem precisaria fazer a reposição dos hormônios que estão em queda, entre eles a testosterona, e geralmente esse homem melhora muito. Tá? Então eu estou dando exemplos aqui. Então tem importância no humor, na memória, na cognição. Os hormônios têm um papel fundamental. Tá? Além disso, na deposição de gordura, então ganhamos mais peso na medida em que diminuímos a produção hormonal. Isso é fato. Vários hormônios atuam na regulação da composição corporal. Vários. Vitamina D, hormônios da tireoide, o próprio cortisol, a testosterona, como a gente falou. Então é muito comum, a pessoa declinou a produção hormonal, começa a acumular mais gordura no corpo. Ter gordura demais no corpo não é vantajoso para a saúde. Tá? Então a gente sempre fala da composição corporal. Como é importante ver essa composição através dos exames de bioimpedância, porque a gente consegue avaliar essa proporção de massa muscular e massa de gordura. E uma pessoa que tem muita massa de gordura em comparação com a massa muscular, ela padece de uma infinidade imensa, né, de doenças crônicas. E a pessoa que tem muito mais massa muscular, pelo estilo de vida, porque se exercita, porque está com os hormônios em dia, ela tem muito mais reservas, né? A gente sabe assim, né, a pessoa que vai parar numa UTI, se ela não tem uma reserva muscular, ela tem muito mais chance de morrer, né? Porque ela não tem reserva. O músculo é uma grande reserva, né? Eu sempre digo assim, é o nosso investimento de longo prazo, de curto, de médio e longo prazo. Mas a gente vai precisar dessa massa muscular, com certeza, para a gente poder ter uma qualidade de vida, para a gente poder ter reservas quando a gente precisar. Tá? Então o músculo é muito importante. Então os hormônios impactam nisso, impactam no sono, como a gente estava falando aqui, né? Muito importante. No bem-estar físico, na resistência muscular, no peso, na massa muscular, na massa óssea e no metabolismo. Massa óssea, né? Atendo muitas mulheres com osteoporose, osteopenia, pós-menopausas, que às vezes por conceitos errados, porque o ginecologista tradicional dela não indica, porque tem preconceito com reposição hormonal, porque acha que o hormônio é a mesma coisa que remédio, eu até falei sobre isso hoje no story. Há uma confusão absurda sobre o que é hormônio e o que é remédio, acaba não fazendo terapia de reposição hormonal. E por essa mulher não fazer a terapia de reposição hormonal, inevitavelmente, ela vai evoluir para uma osteopenia, osteoporose. É uma doença completamente prevenível, pessoal. Completamente prevenível. Que com a reposição hormonal, a mulher volta a ter o osso normal, não perde nada. Então assim, será que é tão ruim assim, né? A gente tem que questionar. Então quando tem esses conceitos, o hormônio faz mal, hormônio desregula, hormônio fica dependente, etc. A gente tem que entender o seguinte, a nossa produção hormonal, como eu falei ali da melatonina, o pico é 18 a 20 anos, depois há um declínio, né? O que vai acontecer? Na maior parte das vezes, a gente atinge o auge da produção hormonal lá com 25, 30 anos. Depois disso é natural que o corpo comece a entrar em declínios hormonais, tá? É natural por quê? Porque do ponto de vista da biologia da evolução, a natureza está dizendo assim, você deixou teus genes, você teve teus filhos e tchau para você. Vaza porque vai vir gente nova aí. Então do ponto de vista biológico, ancestral, programação de DNA, nós fomos formados, né, dentro dessa biologia para estar no auge aos 25 anos, fazer filhos, deixar a sua genética aqui e depois tchau. Só que a medicina evoluiu, os hábitos de vida melhoraram, a higiene melhorou, né, o esgoto melhorou, as condições de vida em geral melhoraram e nós fomos ganhando anos de vida e anos de vida e anos de vida. E se a gente pegar, né, 1900, expectativa de vida 40 anos. Hoje, expectativa de vida 80 anos. Daqui a pouco está em 100 anos, está chegando muito próximo. Então o que está acontecendo?
Várias doenças ditas crônicas, antes as pessoas morriam de infecção, né? Morriam de acidente, de violência, de guerra, etc. E elas duravam até os 40 anos. Hoje não, as pessoas estão vivendo até os 80, então elas vivem muito mais tempo sobre um processo de declínio hormonal. E esse processo de declínio hormonal traz uma constelação, né? Quando ele não é tratado, não é feita a reposição, traz uma constelação de doenças, uma penca de doenças vem junto com ele. Então as pessoas estão chegando aos 80 anos, mas está com remédio para diabetes, está com remédio para artrose, está com antidepressivo, está com benzodiazepínico para dormir, está com pantoprazol para poder funcionar a digestão, está com remédio para dor porque tem dor em todo o corpo. E aí eu digo, será que é desse jeito que a gente quer chegar na nossa velhice? Porque a expectativa dessa geração que está nascendo hoje vai ser mais 100 anos, né? A medicina está avançando para isso. Só que será que vale a pena, a qualidade de vida é boa, de a gente chegar em 90, 100 anos caindo aos pedaços? Eu acho que não, né? E aí a gente começa a pensar, o que nós podemos fazer, Luiz, para tentar despistar, para tentar dar um truque, tentar contornar essa natureza do envelhecimento, da degeneração, da gente declinar todas essas quedas hormonais. Bom, se o hormônio é tão importante para a vitalidade, para o bem-estar e o auge da nossa produção hormonal é por volta ali dos 18 aos 25, 30 anos, por que não a gente usar hormônios bioquimicamente idênticos, né? Então bioidênticos ou isomoleculares, quando a gente tem essas quedas hormonais? Afinal de contas, as nossas glândulas dificilmente vão voltar a produzir hormônios em nível ótimo. A tendência delas é ir declinando, declinando, declinando. Fazendo um parênteses, até uma paciente me perguntou essa semana, mas daí, doutor, eu vou ter que usar o hormônio o resto da minha vida? E aí eu falei para ela, olha, você já tem aí 37, 38 anos. Alguns hormônios, dificilmente seu corpo vai voltar a produzir de forma ótima. Mas se a gente atuar ao mesmo tempo que dá o hormônio, dá todas as condições para o teu corpo fabricar melhor, para a sua glândula estar mais saudável, talvez a sua glândula volte a produzir esse hormônio em um nível muito bom. E aí, às vezes, a gente não precisa estar tomando hormônio, tá? Então, isso é possível. Mas a tendência, pessoal, do envelhecimento é ir declinando. Vai chegar uma hora, não adianta eu com 60 anos achar que minha testosterona vai estar bombando, né? Que não vai estar. A tendência da natureza é ter declinado, 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 declinado. O que eu posso fazer com isso? Não fazer nada e falar assim, eu não quero tomar nada. Não quero suplementar nada de hormônio, tá? Tem um preconceito, não quero. Mas daí o que vai aparecer? Hipertensão, diabetes, obesidade, gordura visceral. E aí eu vou ter que tomar remédio para essas coisas. Só que daí os remédios que eu vou tomar realmente são remédios. São químicas que não tem no meu corpo, que meu corpo vai ter que entender, vai ter que metabolizar. Cheias de efeito colateral, cheio de consequências, de interações, vai esgotar minhas enzimas do fígado, vai atrapalhar minha digestão, vai ter um monte de bagunça. Então, ao invés de eu ficar refém das medicações lá na frente, muito mais vantajoso eu tomar atitudes preventivas e fazer as reposições dos hormônios que eu tenho indicação, de forma a eu não chegar nessa condição de precisar de medicamentos, de eu ficar hipertenso, de eu ficar diabético, etc, etc. Então, o poder dos hormônios é esse, é de evitar a progressão do envelhecimento, dessa morte celular, do enrijecimento geral do nosso corpo, da perda do colágeno, trazendo uma cascata absurda de doenças. A gente pode evitar. A gente não vai evitar completamente pro resto da nossa vida, mas a gente vai evitar muitos anos se emboletando de remédio. Então a vantagem de você usar as reposições hormonais, bem indicadas, individualizadas, personalizadas, é você evitar uma série de doenças. Ou seja, você vai viver mais e com mais qualidade de vida. Ó, a Denise colocou aqui, bem-vinda, Denise. Já faz 3 anos que entrei na menopausa, antes optei em não fazer a reposição, mas apesar dos piores sintomas terem passado, fogachos, depressão, taquicardia, hoje penso em fazer a reposição, vale a pena. Ó que legal isso que a Denise colocou. E os efeitos colaterais, minha voz vai engrossar? Olha que bacana que ela colocou aqui. Obrigado por ter se exposto aqui, Denise, porque essa dúvida tua é a de muitas mulheres. Então vamos pensar assim, primeira coisa, menopausa. A menopausa não é
só ali no momento em parou de menstruar e pronto, daí que tá errado, né? Parei de menstruar, declinou minha produção hormonal. A produção hormonal na mulher, de vários hormônios, começa muito tempo antes. Por exemplo, a deficiência de progesterona, as mulheres começam a ter com 35, com 37 anos. Os ciclos ficam curtos, a mulher tem enxaqueca, tem tensão, tem TPM, tem o diabo, tem muita dor, muita cólica. Por quê? Porque o corpo já não está conseguindo produzir progesterona, que é um hormônio que balanceia o estradiol. Já não acontece isso. Quando a mulher chega na menopausa, se a mulher for um biotipo que ela não tem tantos receptores de estradiol e progesterona no corpo, porque isso é variável de mulher para mulher, ela vai sentir menos essa transição. Porém, isso não quer dizer que ela está imune a toda a cascata de bagunça no corpo dela que a falta desses hormônios vai fazer. Então, às vezes as mulheres falam assim, mas doutor, eu não tive sintoma na menopausa, tá? Eu não tive calorão, eu até que fiquei bem e tal, eu peguei umas gordurinhas aqui e tal, mas não senti muita coisa. Mas não fazer a reposição hormonal traz você para um risco aumentado de todas as doenças crônicas. Eu estou falando aqui, não repor hormônio, os hormônios bioidênticos, vai fazer você aumentar nível de câncer, de doença autoimune, de osteoporose, de depressão, de infarto e AVC, tá? Por quê? Porque o hormônio, gente, se o hormônio fosse tão perigoso e fizesse mal, por que as pessoas que têm 18, 25 anos adoecem menos? Que é onde está bombando de hormônio no corpo. Por que os adolescentes que estão bombando de hormônio não adoecem? Então, na verdade, o efeito é protetor. Os hormônios estão a favor da vida. Como é que uma coisa que você produz no corpo vai jogar contra você? Não faz muito sentido. Então tem muito mito, tem muita ideia errada sobre o hormônio. Por quê? Porque quando a gente fala de reposição hormonal da mulher, o que ficou mais conhecido historicamente é o uso de remédios, que a indústria vende como reposição hormonal, mas não são hormônios. São hormônios já alterados, cheios de radical estranho. Isso aí não vai ter aquela chave e fechadura, vai produzir efeitos colaterais. Então hormônios de farmácia, vamos lá, Angelique, Premarin, Tibolona, esses hormônios, eles causam danos, eles têm consequências na reposição hormonal da mulher. Assim como um homem ficar usando anabolizante, que é uma testosterona toda esquisita, alterada em laboratório, também tem consequências se usar a longo prazo. Mas os hormônios bioidênticos, que são estruturas químicas iguais ao que o seu corpo produzia quando você era jovem, isso não vai fazer mal. Por quê? Porque o corpo já entende o que é. Então, como é que uma coisa que eu produzia no meu corpo e hoje eu estou suplementando vai fazer mal para mim? Só vai fazer mal se não for bem prescrita, na dose certa, no momento certo, no corpo no momento adequado. Então, quando a gente faz reposição hormonal, a gente é muito criterioso. Por quê? Eu tenho que dar a dose certa, eu tenho que dar o hormônio certo, a via de administração certa. O paciente tem que estar num processo de estilo de vida mais ou menos organizado. Eu tenho que atingir, eu tenho que trabalhar com a antioxidação e detoxificação, porque botar um hormônio num corpo que está todo inflamado e bagunçado, cheio de toxina ambiental, não vai funcionar. Eu tenho que fazer a limpeza desse corpo, por isso que eu vou modular intestino, eu vou corrigir a alimentação, eu vou trabalhar na saúde mental, no sono, nos ritmos circadianos, para daí colocar esses hormônios e eles terem um grande sucesso. Mas respondendo a pergunta aqui da Denise, e os efeitos colaterais, minha voz vai engrossar? O hormônio que engrossa a voz de mulher não é hormônio bioidêntico. Nem testosterona faz isso, tá? Mesmo que você faça uma dose maior de testosterona na mulher, não vai engrossar a voz. O que engrossa a voz é anabolizante. Que daí você vai às vezes na academia, as meninas estão com a coxa daquele tamanho, né? A coxa não é só do treinamento. Existe uma droga ali que fez um hiperestímulo daqueles feixes musculares. Então, na verdade, tem um monte de inchaço naquele músculo artificialmente colocado à base de química, de hormônios adulterados, de anabolizantes. Eu não estou falando contra, porque anabolizante é um negócio que ajuda muito em algumas situações clínicas. Mas, se o anabolizante for usado pela pessoa numa dose muito alta, por exemplo, uma oxandrolona numa dose alta, numa moça jovem, a voz vai alterar. Se ela trabalhar com a voz dela, ferrou.
aquilo lá não evolui, é muito difícil evoluir, porque a corda vocal já mudou a estrutura dela, tá? Então, engrossa a voz é anabolizante, não tem nada a ver com hormônio bioidêntico, tá? Testosterona não engrossa a voz, DEA, que é um outro hormônio androgênico, não engrossa a voz, tá? Então fique bem claro isso, né? Isso é muito importante. E você falou aqui, né? Pense em fazer a reposição 3 anos depois. Posso fazer? O ideal é ter feito já desde o começo. A mulher que começa a fazer reposição hormonal da progesterona lá pelos teus 40, 45, tá ganhando, tá prevenindo um monte de envelhecimento. Daí a mulher não fez, mas ela teve menopausa. O ideal é já começar a reposição, porque você vai sofrer menos o baque. Veja, 3 anos, foram 3 anos que o corpo ficou inflamando, ficou em estado de inflammaging, acumulando radical livre. E pode fazer? Pode fazer, porque você está dentro da janela. A janela limítrofe da reposição hormonal em mulheres pós-menopausa seria aí por volta de 10 anos após a menopausa. Dá para entrar com os hormônios. Mas eu tenho pacientes de mais tempo, né, que a gente viu que tinha um benefício maior que o risco, que a gente entrou com também hormônio bioidêntico. Só que tem que ter alguns cuidados. Quando a mulher passou lá 15 anos sem fazer reposição hormonal, a gente tem que fazer alguns exames cardiológicos, principalmente, para ver se as artérias dessa mulher estão preservadas, não tem uma aterosclerose em curso, não tem uma inflamação maior no organismo. Daí o processo é desinflamar, desinflamar, desinflamar e ver o quanto aquele hormônio vai ser importante para a pessoa. Se for muito importante, desinflamou, mesmo assim entra com a dose baixa e vai acompanhando, muito cuidado, e faz esse acompanhamento. Precisa ter o acompanhamento, né? Então, claro, isso é óbvio, né? Mas uma mulher com 3 anos de menopausa tem indicação de iniciar a sua terapia de reposição hormonal. E também lembrando que às vezes as mulheres vêm assim, né? Ah, doutor, eu quero já usar testosterona, eu quero usar o estradiol e tal. E na realidade, lembra da hierarquia? Não adianta começar lá no fim. Existe a necessidade de corrigir outras coisas antes. É claro que a gente tenta entrar ao máximo, o mais rápido possível com estradiol, progesterona, testosterona, mas tem que corrigir toda a cadeia hormonal. Não adianta você entrar lá embaixo. Por quê? Porque às vezes uma vitamina D baixa impacta na produção hormonal. Claro que não vai melhorar na mulher pós-menopausa a ponto dela ter uma produção ótima. Mas é importante corrigir essa vitamina D. É importante usar essa melatonina quando tem indicação. É importante corrigir a tireoide e a adrenal. Senão você não vai ter um resultado bom fazendo testosterona. Se você tinha indicação de corrigir um outro hormônio antes, tá? Esse é um conceito fundamental, tá? Ó, a Jennifer colocou aqui. Fiz esterectomia total e tenho todos os sintomas da menopausa. Meu médico não prescreveu reposição. Estou me vendo com os sintomas. Então não se vê mais. A partir de hoje, tu vai procurar um médico que faz essa reposição para você. Pode ser eu, pode ser alguém da medicina funcional integrativa, qualquer médico que proponha pegar você e fazer essa reposição. Por quê? Porque você, a cada dia, está perdendo tempo. Na verdade, você pode estar evitando um monte de coisa lá na frente. Então, o quanto mais rápido possível você tem que fazer esse tratamento, tá? Porque você tirou o útero, você não teve a referência da menstruação, porque você já tinha tirado o útero. Mas você consegue ver pelos exames laboratoriais se você está entrando nesse esgotamento ovariano. O ovário é muito importante para a saúde da mulher, né? Então você consegue pedir lá o FSH, o LH e conseguir fazer esse diagnóstico da menopausa. Juntando com os teus sintomas, vai diagnosticado, vai entrar com os hormônios, tá? Não perca tempo. Daí a Glaucia falou aqui, bioidênticos nutrem as células. Isso, na realidade o hormônio é tão importante ele estar ligado a esses processos de desinflamação, de nutrição celular, de dar comandos, de fazer a célula otimizar seu funcionamento. A gente está falando aqui de processo celular. Aqui a Denise, obrigado você por estar aqui, querida. Ótimo. A Jennifer colocou, tenho 36 anos e estou com sintomas. No teu caso, Jennifer, como se trataria de uma menopausa precoce, porque você não tem... Em média, a mulher vai entrar em menopausa com 50 a 51. Se com 36 anos está com fogacho, está com calorão, está com lubrificação diminuída na vagina, a libido baixou, está meio deprê, está com muita dor no corpo, bom, vai lá e faz os exames laboratoriais. Tem que ver se é uma menopausa precoce. E mesmo sendo menopausa precoce, vai entrar com toda a modulação,
tá? Só que como você tem 36 anos, vou te dar um exemplo. Se a tua produção tireoidiana não está otimizada, não tem um nível de T3 otimizado e tiroxina, isso é suficiente para botar teu ovário no congelador. E ele não funciona. O ovário depende de melatonina, o ovário depende de vitamina D, o ovário depende de cortisol, o ovário depende de T3. Então você tem que olhar no todo, não só olhar ali a parte ginecológica. Por isso que muitas vezes as mulheres vêm um pouco decepcionadas que foram no seu ginecologista e o cara não deu atenção, não fez, não falou sobre isso que eu estou falando aqui. Por quê? Às vezes os caras nem sabem o que é hormônio bioidêntico e muitas vezes tem preconceitos e eles não olham esse todo, quer olhar só a sua parte ali ginecológica, e não se trata disso. Se trata de um conjunto complexo que você precisa modular em conjunto. Não adianta você modular uma parte só, tá? O melhor resultado dentro do tratamento de longevidade saudável é você pegar o conjunto dessa modulação, tá? É você mexer no estilo de vida, na alimentação, modulação intestinal, detoxificação, trabalhar a parte emocional, relacionamentos. Aí é completo. Aí é o que eu acredito e dá o melhor resultado. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas de vocês. Por enquanto não. Então, seguindo o raciocínio. Acho que a ideia, né? Ó, já está quase no nosso horário. Mas a ideia era dizer para vocês, né? Não espere, não entre nesse discurso. Eu não quero tomar nenhum remédio. E Luiz, é natural envelhecer. É natural. Então, eu não vou tomar. Se o meu corpo parou de produzir hormônio, é melhor eu não tomar. Cara, você vai ficar refém de remédio de farmácia. É isso que você quer? Porque vai acontecer isso. Teu colesterol vai explodir, você vai inflamar os vasos, vai ter aterosclerose, você vai ter que tomar remédio estatina, que é uma porcaria, você vai tomar remédio para o estômago porque o teu estômago não funciona mais, você vai tomar remédio para dormir porque você já não produz melatonina. Então assim, tira esse conceito de que eu não preciso de nada. Às vezes a gente tem uma arrogância, eu não preciso de nada, nunca tomei nenhum remédio, não preciso de nada e nem quero, é só alimentação e fazer exercício. Cara, se fosse isso, se fosse tão simples assim, tá? Eu tenho um perfil de pacientes às vezes que me procura assim, mas eu nunca tomei nada, não quero tomar tudo isso aí. Bom, aí se você não tomar, daqui a pouco você vai estar doente. E é isso que acontece, né? A pessoa às vezes não tem muitos sintomas, acha que está tudo dominado. Saúde não quer dizer assintomático, né? Ser assintomático. Então, inevitavelmente, se não fizermos nada, nenhuma reposição, caminharemos para o envelhecimento aceleradamente. Produziremos radicais livres de monte, inflamação de monte e vamos ter consequências e doenças antes. A gente poderia ter uma diabetes com 50, que é uma porcaria, né? Vai atrapalhar toda a tua qualidade de vida. E você poderia ter tido essa diabetes com 80 e não ter te dado muito estresse. Então é isso que se trata, repor os hormônios e não ficar só assistindo a natureza. A natureza com 25 quer que você vá embora. Quer que você deixe filho e vá embora. Tchau pra você. É isso que você quer? Eu não quero. Eu quero viver o máximo, com toda a qualidade de vida possível, né? Então, se trata disso, pessoal. Então, eu acho que ficou claro, assim, essa live, né? Eu deixei alguns conceitos importantes. O que é importante, tá? Sempre, hormônio isomolecular. Tente evitar remédios que têm ação hormonal símile. Pílula anticoncepcional não é hormônio bioidêntico, tá? Por isso que tá cheio de efeito colateral. Pílula anticoncepcional é uma porcaria para a saúde da mulher, tá? Anabolizantes tem suas indicações, mas não é hormônio bioidêntico. Não vai ficar se emboletando para ficar fortão artificialmente, porque aquilo ali não é a base de treino e de saúde da célula muscular. Aquilo lá é um inchaço anômalo, né? Pode ser feito por uma questão estética, ou às vezes tem uma indicação lá muito legal na osteoporose, ajuda pra caramba. Trato muita mulher com anabolizante na menopausa, porque ela tá com o osso fraquíssimo, vai ajudar muito, né? Mas tem suas indicações precisas, tá? A Glaucia colocou aqui, costuma suplementar com ginkgo biloba para melhorar os níveis de testo? Eu desconheço essa indicação do ginkgo biloba. Tem alguns fitoterápicos que teoricamente estimulam o testículo a produzir mais testosterona, tá? Minha experiência clínica é ruim com isso. Todos os homens que eu tentei fazer isso, vários já tentei fazer isso, não funcionou, tá? É muito ruim, é muito discreto o resultado. É mucuna, é long jack, é o tribulus terrestres,
Ginkgo biloba eu nem conheço a indicação, talvez tenha, eu desconheço, não tenho esse conhecimento, mas é ruim. Então, assim, às vezes, quando o homem é jovem e a testosterona dele está muito baixa, está muito lá num nível, num quartil muito baixo, às vezes a gente tenta usar clomifeno, é uma forma de usar para estimular mais o testículo, HCG, que é um estímulo forte no testículo, né? E às vezes até o inibidor da aromatase, Arimidex. Porém, o que acontece? Às vezes, mesmo fazendo isso, a questão é, o testículo entrou em senescência, em processo de fibrose, não está mais produzindo testosterona. Vai ter que repor. E infelizmente, pessoal, isso que eu vou falar agora é muito triste. Cada vez mais a gente está vendo que a testosterona em homens e mulheres, ela decai cada vez mais cedo. E aí você vai me perguntar, pô, mas você não falou que a gente está vivendo mais e tal, por que isso acontece? E a grande questão é intoxicação. A gente está num mundo muito louco que tem contaminantes ambientais na comida, no alumínio, é plástico, é bisfenol, é celular, aqui perto do testículo do ovário, é contaminação de tudo que é lado, na água, né? Eu falo muito aqui, vem metais, vem um monte de porcaria. E o nosso corpo, isso aí é tudo disruptor endócrino. Ele ocupa receptor celular, ele faz o corpo entrar no processo de declínio hormonal mais jovem. Então, olha, não é incomum eu pegar assim homem de 25, 30 anos com um nível de testosterona de um cara de 60, de 70. E já com sintoma, os gurizões dizem, eu tô sem libido, tô com muita dor muscular, tô desanimado e tal. Você vai medir a testosterona do camarada, tá 300. E o pior, ele pega esse 300, vai no urologista, o cara olha que tá no intervalo do valor do laboratório e fala que tá normal. E aí dá mais pena ainda. Por quê? Porque entre 250 até 800, 900, que é o normal, você acha que é melhor rodar com 800, 900 ou com 250, 300? É óbvio, né, pessoal, que é melhor rodar aqui no alto, não no baixo, quase doença, né? Então, assim, o problema da medicina, e também vou dar uma atençãozinha aqui para vocês. Se vocês são daquelas pessoas que ficam pegando exame laboratório e ficam vendo valor de referência do lado, isso aí é furada, tá? Dentro do que eu tô falando aqui. Né? Não confie nos valores de referência do laboratório. Os valores de referência do laboratório é simplesmente uma média estatística, uma curva de Gauss. Eles são distribuídos numa curva de Gauss. O que está aqui dentro do intervalo, mais ou menos de 60% das pessoas, é considerado normal, o resto é anormal. E não é isso. Na verdade, a gente está falando que muitas pessoas que estão aqui no meio já estão doentes, já estão em risco de doença, de envelhecimento, então, e de várias alterações hormonais. Ou seja, para de ficar vendo o valor do laboratório, tá? De referência. Pede ajuda para um médico que saiba interpretar isso aí. E não é todo médico. Você vai ter que procurar um médico que tenha um olhar funcional integrativo. Aí ele vai ter esse olhar sobre a saúde hormonal. Concordo que seja contaminação, metais, agrotóxicos. Exatamente. Então assim, né? Ó, a aguinha que eu tô tomando, livre de metais, tóxicos, agrotóxicos, que é uma água por eletrólise, né? Por processo de eletrólise. Uma água alcalina antioxidante, tem hidrogênio molecular aqui dentro. Isso aqui é remédio, isso aqui ajuda a combater tudo isso que a gente está falando. Então não adianta só pensar em modulação hormonal sem você dar condições do corpo detoxificar. As pessoas deixam isso de lado completamente. Hoje você vai medir os marcadores de inflamação do fígado, a maior parte das pessoas tem inflamação no fígado, micro, né? Mas tem, às vezes tem um quadro mais avançado, que é a esteatose hepática. Gordura no fígado infiltrada sem o fígado poder fazer detoxificação. O que adianta só botar hormônio? Essa pessoa está toda inflamada. A gente tem que trabalhar nessas questões também, para a pessoa poder ter um sucesso nesse tratamento. Ó, a Denise colocou, a testosterona nesse nível de 300, por exemplo, influencia na ereção absurdamente. Então, quando um homem começa a ter disfunção erétil, por causa da baixa, da andropausa, do declínio androgênico masculino, isso já é a cascata final de uma série de consequências. Esse homem já está com gordura visceral, com certeza, tá? Ele está aromatizando, ele está com nível de estradiol muito alto. Estradiol em nível alto detona o corpo do homem, aumenta o risco cardiovascular absurdamente. A homocisteína dele deve estar explodindo.
ele tá todo inflamado. E aí esse cara daí vai ter o distúrbio erétil, a disfunção erétil. Mas isso já aconteceu muita coisa antes. Já tem muita coisa antes que tem que trabalhar. Daí, claro, numa disfunção erétil vai ter que usar a reposição de testosterona, vai ter que entrar com tadalafila, que é uma medicação muito boa para isso, que ajuda na parte cardiovascular também do homem, né? Vai ajudar ali na ereção. Mas sim, testosterona é praticamente considerado hipogonadismo, né? 250, 300, alguns laboratórios quase 300. Então, impacta muito no nível de energia, de massa muscular, de cognição. Eu pego muito homem com quadro de depressão símile, extremamente irritado, rabugento, ele se isola, ele se irrita com qualquer coisa. A testosterona baixa impacta muito nisso, na saúde cerebral, na sinapse. O neurônio precisa de testosterona, vocês não sabiam? Só precisa de serotonina? Não, precisa de testosterona. Precisa de estradiol num nível adequado também, para que o homem esteja tranquilo, em paz, tranquilo, tá? Então é bem importante. Então, a Glaucia colocou água VIP magnesia. Isso, água com magnésio melhor ainda, porque magnésio a gente tem que suplementar e fazer suplementação via oral. Sempre é um viés de tudo. Eu trabalho muito com soroterapia na clínica, vocês sabem. E a soroterapia, qual é a grande pulo do gato? Você coloca os ativos, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, tudo que é os antioxidantes, né? Que vão fazer um processo de limpeza do corpo, tudo na corrente sanguínea, pela veia, endovenoso. E aí você tem um ganho absurdo, por quê? Porque o intestino das pessoas está inflamado, está desbiótico, está desregrado, a microbiota é ruim. A maior parte dos suplementos que tomamos e da própria alimentação não conseguimos absorver de uma forma adequada e otimizada. Ou seja, a gente perde muito no processo de digestão. Mas quando a gente faz soro, a gente pulou todos esses processos que não estão otimizados e a gente está colocando dentro do corpo. Ou seja, esse paciente vai sentir uma melhora brutal em pouco tempo. Então eu uso muito soroterapia para dar aquele up, né? Ozonioterapia é muito legal também para combater radicais livres. Enfim, tem muitas terapias que ajudam nesse tratamento mais global corpo-mente, tá? Bom, pessoal, acho que deu para cobrir o assunto do que eu gostaria de falar para vocês, tá? Acho que ficou clara a importância dos hormônios na nossa saúde. Não tenham medo, mas procure os profissionais certos, né, para fazer essas reposições. Não aceitem remédio, não aceitem hormônios alterados, tá? Vai ter as indicações, né? Às vezes a gente usa uma gestrinona lá para mulher que tem endometriose, claro que usamos, porque tem que controlar a endometriose, não dá para deixar a endometriose sem tratar, mas na medida do possível só usar coisas que o corpo produz, e aí é um tratamento muito mais natural. Esses dias até uma paciente me falou assim: doutor, não quero tomar progesterona, eu prefiro tomar algum fitoterápico, tem algum fitoterápico para usar e tal. Mas eu falei: por que você não quer tomar progesterona? Ah, porque é um hormônio, não é, né? Não é tão natural e tal. Eu falei: não, o conceito está errôneo. Fitoterápico não é natural, vem na natureza, né? Mas não é natural do nosso corpo. Ninguém produz planta dentro do corpo, algum fitoterápico. Você produz? Eu não produzo ashwagandha, rhodiola rosa, não produzo espinheira santa dentro do corpo, nada. A gente usa a fitoterapia, é muito interessante, mas numa escala de naturalidade, o hormônio é muito mais natural, a vitamina é muito mais natural, né? As suplementações vitamínicas, aminoácidos e hormônios é muito mais natural porque o corpo entende, o corpo produz aquilo. Muito mais do que uma planta, né? E aí, claro, lá no nível acima estaria remédio sintético, né? Quando eu falo sintético, alopatia de farmácia convencional, remédio mesmo. Substâncias ali alteradas em laboratório. Sou contra? Não sou contra. Vocês sabem que eu não sou contra e eu prescrevo, inclusive, quando eu vejo necessidade. Porém, o mínimo possível. Porque se você começa a tomar 1, 2, 3 remédios, teu fígado já foi pro pau. Teu citocromo P450 já está lotado. Toda a detoxificação você perde. Você perde antioxidantes. E aí você vai inflamar muito mais. Então tem que tomar muito cuidado com a prescrição de remédios, tá? Tem que tomar cuidado. Glaucio perguntou: estalopram pode derrubar a testo também, né? Olha, vários remédios que têm metabolização no fígado, e a maioria deles tem, vão impactar na produção, na conversão do colesterol em testosterona, tá?
Então, de onde a gente produz a testosterona? A testosterona tem que ter uma matéria-prima, que é o colesterol. Colesterol é a matéria-prima para fabricar testosterona, certo? Então o colesterol tem que viajar do fígado, que é produzido, tem que ir lá no testículo, o testículo captura e produz testosterona. Só que o que acontece? Se eu tiver estatina, escitalopram, analgésico, anti-inflamatório nesse fígado, o fígado está sendo exigido muito no processo de detoxificação desses remédios, você vai atrapalhar esse processo de síntese do colesterol. Você vai também atrapalhar as enzimas que fazem essas conversões. Ou seja, você vai impactar na produção hormonal, sim, tá? Indiretamente vai ter um impacto na produção hormonal. Alguns medicamentos impactam mais, outros impactam menos, mas em geral impacta sim, tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso. Obrigado demais de vocês terem participado mais uma live. Eu vou deixar essa live gravada, ela vai para o nosso YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, lá está o conteúdo mais mastigado, mais trabalhado e às vezes até com mais informações do que aqui no Instagram. Vão lá e se inscrevam no meu canal, vai ser um prazer ter vocês lá. Já ativa as notificações do canal e a gente vai ter live semana que vem, na quinta-feira que vem, tá? E vai ser uma live sobre os riscos da indústria farmacêutica, os riscos das medicações. Eu vou aprofundar nesse tema semana que vem. Aí eu quero ver vocês aqui, hein? Vocês que estavam hoje, quero ver de novo. Chamem outras pessoas para trazer aqui na live, tá? Vai ser o maior prazer de falar sobre isso, sempre com o objetivo de saúde, qualidade de vida e bem-estar, tá bom, pessoal? Fiquem bem, beijo no coração, fiquem em paz e meditem. Meditem, pratiquem mindfulness, meditação transcendental, qual for a modalidade, que é o que mais impacta na saúde, na longevidade. Repõe os hormônios, cada hormônio impacta na longevidade. Garanta a saúde e qualidade de vida, faça o tratamento mais preventivo. Não espere ter doença para daí ir atrás de cuidado médico, tá bom? Beijo, até mais.